Olá, 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 meninos e meninas, como é que vocês estão, beleza? Agora nós vamos começar a falar sobre a função de custo, né, da nossa regressão, né, neste caso, na nossa regressão logística. É o seguinte, como que é a nossa função atualmente, né? É exatamente essa daqui, né? Um sobre um mais e, né, sobre menos x. Então, constante de Euler menos x. Só que qual que é o ponto, né? Então, por exemplo, quando a gente tinha na regressão linear, que nós tínhamos isso daqui, né? 1 sobre m, a soma de m igual a 1, né? Então nós tínhamos a hipótese de x, né? Mais y, né? X m, por exemplo, né? xm, xe, ym, né? Neste caso i, perdão, não m é i. Nós temos aqui i, né? E aqui nós elevávamos ao quadrado, né? E aqui não é mais, aqui é menos. Aqui não é mais, aqui é menos. Aqui é um menos. Beleza, nós tínhamos isso na nossa função de custo. E isso daqui, ele é uma função que chamam de convexa. Ou seja, se nós plotássemos isso daqui, ela faria isso daqui. Vamos dizer assim, né? Porque afinal de contas não tem como ter negativo aqui. Então ela faria exatamente isso. Ou até mesmo chegaria até o zero. Ela seria convexa. Então, tipo, ela faria exatamente esse U. E existem funções que elas são não convexas. Então, por exemplo, uma função assim, ó, né? Para ser mais exato, seria mais ou menos uma função assim, ó. Então veja que ela tem um mínimo, né, um menor valor aqui, que neste caso é aqui. Vou até fazer de vermelhinho, que eu acho que fica melhor para poder mostrar. Só que ela tem vários mínimos. Ela tem um mínimo aqui, ela tem um mínimo aqui, ela tem um mínimo aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, que não é um mínimo global, é um mínimo local. Então, qual que é o ponto? O ponto é que às vezes, dependendo de como que você coloca o seu algoritmo, que vai ser um algoritmo de gradiente descendente que nós vamos usar do mesmo jeito, ele pode chegar no mínimo local, não no mínimo global. Então nós temos que transformar uma função que ela é convexa, né, não convexa, numa função que é convexa, ou seja, uma função, né, que o resultado, e aqui nós estamos falando do resultado da função de custo, tá? Estamos falando do resultado da função de custo ou de θ, né? Aqui nós estamos falando do resultado da função de custo, não nos esqueçamos disso. Não vou colocar x não, vou colocar logo θ, vai. É isso aqui, tá? É o resultado dele. Então nós teremos ou tentaremos minimizar o máximo possível esse valor para chegarmos no resultado melhor, né? Para chegarmos no melhor resultado possível. Então qual que é o ponto? Né? O ponto é que a função 1 sobre 1 mais Euler menos θ, ela é não convexa. Então, assim, na verdade é o seguinte: se nós jogarmos isso daqui para a nossa função hipótese que está aqui, veja que eu fiz uma baita de uma seta para poder chegar nele, né? Se nós jogarmos aqui dentro, ela se torna esse pedaço aqui, né? Tudo isso daqui, na verdade, tudo isso daqui se torna uma função não convexa, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, a gente não pode interpretar, nós não podemos usar a função de custo da regressão linear na regressão logística, porque senão dá pau, tá? Pode ser que você chegue no resultado do menor possível, né? No mínimo global, pode ser que sim, né? Mas a chance é menor, porque afinal de contas, como eu mesmo mostrei, nós teremos vários mínimos locais, tá? Mínimo local é o mínimo dessa pequena barriguinha para baixo, né? Então, ao contrário de, por exemplo, aqui você chegar no, vamos dizer assim, que o resultado menor é o 50. Aqui você pode ter um 65, aqui você pode ter um 70, por exemplo, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E como é que nós fazemos, né, ou faremos, para que a nossa função de custo ela seja diferente? Né? Então, vamos pensar, pelo menos por enquanto, como se nós estivéssemos trabalhando com uma única variável.
tá? Então não vamos pensar, pelo menos por enquanto, no usando θ. Vamos trabalhar, assim como o professor Yang mesmo explicou no curso, vamos trabalhar como se estivéssemos usando uma única variável. Então, por exemplo, eu vou ter lá minha função de custo, né, que neste caso vai ser h de θ e y, beleza? Vai ser o quê? Vai ser, e legal que no próximo vídeo, quando ele ensinar a fazer de uma linha só, para mim pelo menos foi explosivo o resultado. Então aqui eu tenho, por exemplo, um if, né? Eu tenho menos log de hipótese θ, né? Se y for igual a 1, beleza? E eu tenho menos log de 1 menos hipótese, beleza? Minha função hipótese, se y for igual a 0. Eu tenho esses dois resultados aqui, né? Então, por que esses dois, né? Porque é o seguinte, a gente tem que ter esses dois porque dependendo de como que a gente estiver fazendo a bendita da nossa função, né? Dependendo de como que nós estivermos analisando para poder chegar no nosso resultado, que neste caso ou é o 1 ou é o 0, isso a gente está falando de uma classificação binária, tá? Ou é um ou é outro, não tem o que fazer. Qual que é o ponto? O problema é que assim, imaginemos, por exemplo, que nós temos o nosso menos log, né? Se o y for 1, por exemplo, né? Digamos que o y for 1, beleza? O y igual a 1, ok? Nós temos y igual a 1, e a nossa hipótese retorne 1, seja igual a 1, beleza? Se nós pegarmos aqui, qual que é a nossa hipótese? Né? Então, digamos que a nossa hipótese é igual a 1. Então, eu estou pegando... eu vou retornar um 1, beleza? Então, eu tenho um log, neste caso, é log 10 mesmo, né? Negativo. Perdão. Né? Eu vou ter aqui o meu resultado, né, do meu log, beleza? Então, eu tenho o resultado do meu log, que é, neste caso, o resultado vai ser 1, né? Perdão. E se eu tirar log dele, vai ser 0. Beleza? Mesmo que eu negar aqui, vai ser 0. Então, se eu tiver meu gráfico, aqui, e aqui vai ser o h de θ, beleza? E aqui, se eu for 1, se aqui o meu resultado for 1, o resultado vai ser 0, beleza? Que é exatamente aqui. Então vamos colocar aqui que aqui seja 1, tá? O meu resultado vai ser 0. Só que o que acontece se o meu θ, né, pois afinal de contas eu só tenho entre 0 e 1, o que acontece se meu θ começar a diminuir? Então, por exemplo, vamos colocar aqui 0,5. 0,5, né, log, e aí eu nego. Então vai para 0,3. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Então vamos colocar, por exemplo, 0,25 log negativo. Vai 0,6. Beleza? Então vamos colocar 0,125. Né? Então veja que eu tô diminuindo aqui. 0,125 log negativo. 0,9. Então vou colocar 0,01 log negativo. Então veja ó, que já chegou no 2. Então, ó, 0,01. Vamos colocar 0,01 log negativo. Então veja que conforme vai diminuindo, conforme vai aumentando, ou neste caso, né, conforme meu valor ele vai diminuindo, né? Vamos refazer esse gráfico aqui, que é para ficar mais bonitinho. Tá? Então, por exemplo, aqui é meu 1, beleza? Então, aqui, quando ele chegar, ele vai ter o 0, beleza? Se o meu θ retornar 1, meu resultado aqui vai ser 0. Só que o que acontece? Conforme o meu θ ele vai diminuindo, ele vai tendendo a 0, beleza? Você pode ver aqui, então vamos colocar, por exemplo, 0,00001. Se eu tirar meu log, olha só, ele vai para menos 0, ele vai para menos 5, que neste caso a gente negando, ele vai para 5. Então o que vai acontecer? Ele vai fazer isso, ó. É isso que ele vai fazer, eu acho. E ele vai tender ao quê? Ele vai tender ao infinito.
ele vai tender ao infinito. Infinito positivo neste caso, né? Ele vai tendendo ao infinito. Então vai aumentando, conforme meu número vai diminuindo, ele vai tendendo ao infinito. E o que acontece? Tipo, não dá. Porque nesse caso eu estou querendo saber se ele é igual a 1. Eu não estou querendo saber se ele é igual a 0. Se eu tentar fazer isso sem fazer essa mudança, então, por exemplo, sabendo que meu y é igual a 1 ou sabendo que meu y é igual a 0, se eu fizer isso tentando fazer para um 0, o que vai acontecer? Conforme o meu número vai tendendo a 0, conforme o resultado vai tendendo a 0, então imagina que, por exemplo, o meu resultado, tipo, ele vai ser... tem menos de 1 sobre 5, né? 1 vezes 10 elevado a menos 5 de chance, né? De ter um determinado valor. Ou seja, você tem 5 zeros na frente, né? Então a gente colocou aqui, ó. 5 zeros na frente, ele vai para 5. Se tiver 10 zeros na frente, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Log base 10, menos 11. E assim vai subindo. Então, conforme ele vai tendendo a 0, né, ele nunca vai chegar no 0. Ele sempre vai subir o meu valor. Só que, se eu fizer isso, né, com meu y igual a 0, então vamos colocar, por exemplo, aqui agora o meu h de θ tendendo a 0 e meu y igual a 0. Com meu y igual a 0, a fórmula muda. Muda para menos log. Então muda para menos log. Beleza? 1 menos o resultado da minha hipótese. Então, vamos lá. Então, vou fazer aqui o meu gráfico, ok? Então, por exemplo, se eu catar aqui, desse mesmo jeito. Vamos colocar aqui. Então, eu vou ter a minha função de θ, né, que neste caso eu estou voltando um 0. Então, qual que é o meu log negativo? Se eu fizer 0, 1 menos 0, né, porque afinal de contas está voltando 0. 1 menos 0. 0 vai ser 0, porque afinal de contas esse é o resultado que eu tenho. Só que se eu tirar log disso, vai ser 0. Então, tanto faz se for negativo ou positivo, né? Então, não tem tanto problema. Então, quando o meu log tiver em 0, né? Quando o meu resultado da minha hipótese tiver em 0, que aqui vai ser o resultado da minha hipótese, beleza? Aqui o resultado da minha hipótese e aqui é o meu valor. Quando ele tiver em 0, né? Meu resultado tiver em 0, que vai ser exatamente neste ponto aqui, qual que vai ser meu valor da minha função, que neste caso é essa função aqui? Vai ser 0. Só que, conforme eu só posso ter dois resultados, eu só posso ter 0 ou só posso ter 1. Ok? Então vamos aumentando esse meu valor. Né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 1 menos 0,5. Vai ser 0,5 de log negativo. Beleza? 0,3. Tá? Então vamos colocar, por exemplo, 0,25. Né? Então, 1 menos 0,25, que neste caso vai ser 0,75, né? Log negativo. Então veja aqui, ó, já começa a diminuir, né? Então vamos lá. Então vamos colocar, por exemplo, ó, 1 menos 0, já vamos colocar direto, 1,0 menos 0,001. Imaginemos que o meu resultado agora está tendendo para... Na verdade, o meu resultado tem que aumentar, desculpa. Então, vamos colocar lá. Já foi para 1, já fomos para 1,5, né? Então vamos colocar aqui 1 menos 0,75, né? A gente está aumentando. De log, ó, já foi para 0,6. Beleza? A gente já foi para 0,6. Então vamos colocar aqui, ó, 0,75 log negativo. Beleza? Nós já tivemos 0,12, né? Tá certo. Então se eu colocar, por exemplo, ó, 0, vamos diminuir 10, 0,1, então 0,9, né? Porque afinal, não, a gente tem que aumentar, desculpa. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 1 menos 0,8, beleza? Log negativo, ó, 0,69. Então vamos colocar para a gente diminuir 1. Então vai ficar 1 menos 0,9. Beleza? 0,1, né? Log de 0,1.
menos 1. Beleza? Então vamos colocar, por exemplo, ó, 0, a gente tem que diminuir, caramba. Né? Eu tenho que aumentar o meu número. Toda hora eu tô vacilando. Não, mas na verdade é isso aí mesmo. Então, conforme a gente vai aumentando, né? Porque afinal de contas a gente vai subtraindo aqui, então ele vai tendendo ao quê? Ele vai tendendo a um valor muito grande. Então, vamos colocar, por exemplo, ó, 1 menos 0,99, 0,01. Aí eu faço log disso negativo. Aí eu tenho aqui 0,999, porque afinal de contas é 0,999 não, é 0,001, por exemplo. Então, log negativo. Então, o que, que ele vai começar a tender? Ele vai começar a tender ao quê? Ele vai tender a subir infinitamente. Né? Ele nunca... Ele vai ultrapassar o 1, inclusive. Né? Ele ultrapassa o 1. Então, esse é o ponto. Eu quero chegar ao quê? Eu quero chegar... Quando o meu resultado for 1, eu quero que o meu algoritmo ele chegue em 1, tá? E quando ele for 0, eu quero que o meu algoritmo... Eu quero que meu valor chegue a 0. Então, por isso que tem esses dois lados. Você tem um lado ao qual você faz o menos log da hipótese se o y for igual a 1, e você faz menos log de 1 menos h, né, da hipótese se o y for 0. Por quê? Porque eu quero ter que, quando for igual a 1, eu quero que ele tenda a 1, o meu algoritmo, né, nesse caso o meu valor, né, os tetas que vão para isso, e quando ele for 0, eu quero que ele tenda para 0, tá bom? Então esse é o pulo do gato aqui na brincadeira, tá? No próximo vídeo a gente vai mostrar como fazer isso em uma única linha e depois disso a gente vai implementar isso no Python, beleza? Beijos carinhosos e até mais.